Caros irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Nos encontramos em mais uma oportunidade para conversarmos um pouco acerca do livro Nosso Lar. A expectativa e a esperança é de trazermos algum tipo de acréscimo dentro da leitura maravilhosa do livro. Conheçam, interajam, meditem sobre as palavras que Chico Xavier, André Luiz e Emmanuel trazem nesta obra que é um ícone não só dentro da doutrina espírita, mas sobre todos os aspectos do conhecimento humano. É um convite exaustivo que fazemos a vocês gradativamente para conhecerem esta obra. Hoje vamos tratar especificamente do capítulo 21, que tem por título Continuando a Palestra. Lembrando, André Luiz está dentro da casa de Dona Laura. Na verdade, ele conheceu Dona Laura lá no capítulo 17. E em uma noite de conversação, ele escreve muitos capítulos extremamente ricos acerca da moral, da espiritualidade, da vida de forma geral. Pois bem, no capítulo 21 nós gostaríamos de fazer um rápido preâmbulo, uma rápida introdução. Todos os aspectos ou todos os livros que lemos, de forma geral, eles têm duas conotações ou duas formas de entendimento. Talvez nós ainda não tenhamos prestado muita atenção no fato, mas uma destas maneiras, uma destas formas de entendimento, uma dessas maneiras de apreciação da obra é o conto da história, ou a história em si. Quando a gente diz a história, são os personagens, o lugar, o estado, as condições das coisas e o tema que é tratado. Pois bem, geralmente nós ficamos muito ansiosos quando estamos lendo um livro e às vezes vamos rapidamente para conhecer a história. Pois bem, um segundo aspecto que é extremamente importante na leitura dos livros, de forma geral, é o aspecto moral. É o ensinamento que aquele livro me passa, que aquele texto está me passando, é o que eu vou aprender e aquilo que vai me ajudar a modificar a minha intimidade a partir daquela leitura. Este cerne, este aprendizado moral é que é o principal aspecto que nós temos que considerar de toda e qualquer leitura. O que me agrega, o que me ensina? Muitas vezes eles são interdependentes, são relativamente individualizados, dependendo obviamente uns dos outros. Nesse capítulo nós vamos contar a história rapidamente, apresentando um novo personagem que é o marido de Dona Laura, que voltou ao mundo espiritual muito antes dela e que já voltou ao mundo físico na época da escrita do livro. Mas vamos falar também sobre bônus hora, vamos falar um pouco sobre trabalho e vamos falar um pouco sobre a recordação ou as reminiscências das vidas passadas para os espíritos que estão desencarnados, não é? A palestra começa mais ou menos assim. André Luiz perguntando a Dona Laura: como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Então André está numa casa, num ambiente mobiliado, com jardins, com toda a estrutura de uma casa bonita e organizada. E ele pergunta a Dona Laura: de quem é esta casa? Razoável. Nós temos no mundo físico uma relação de propriedade que vamos dizer assim, inerente à nossa sociedade, de acordo com os valores, méritos e deméritos da nossa sociedade. André Luiz está desencarnado. Nós não podemos perder esta referência de que não estamos contando uma história de um livro de ficção, de um livro imaginativo. Não. André Luiz desencarnou, passou 8 anos na Zona Umbralina, passou um longo período depois em tratamento na colônia espiritual Nosso Lar, para depois ser convidado a interagir com Dona Laura em sua casa. Pois bem, de quem é aquela casa? E Dona Laura diz para ele assim, resposta de Dona Laura para a pergunta de André Luiz: tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós a custo de esforço e dedicação.
As construções, em geral, representam um patrimônio comum, sob o controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um. Nunca mais que um. Apresentando 30 mil bônus ouro, que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Meus irmãos, um parágrafo singelo, palavras extremamente bem postas, mas de fácil entendimento e que vem nos trazer um ensinamento fantástico. Primeiro, vamos considerar, de acordo com Dona Laura, nosso lar é uma colônia essencialmente de transição. Os espíritos estão ali em processo de aprendizado, de trabalho e aprendizado, em vistas aos mundos superiores. Alguns vão aos mundos superiores e a grande maioria volta à Terra em processos reencarnatórios. Pois bem, pode-se conseguir, ou melhor, vamos por outro caminho, os espíritos que adentram o nosso lar têm todo o direito e são assistidos pela estrutura societária, pelo processo organizacional da colônia. Não lhes falta alimento, não lhes falta moradia, não lhes falta vestiário. Mas, vejam bem, todos aqueles que trabalham merecem alguma coisa a mais. Então, recebem o básico aqueles que ainda não podem trabalhar. Mas os que podem trabalhar têm o direito de começar a escolher alguns aspectos. E aí, quando a gente pensa em começar a escolher alguns aspectos, logo nos vem à mente, porque é natural aqui na Terra, as pequenas disputas. Um querer ser mais bonito do que o outro, um querer estar melhor apresentável do que o outro, mas lá estes característicos não existem. Nós não conseguimos compreender porque nos faltam atributos, mas as disputas lá não existem. Diz a Dona Laura para nós que com aproximadamente 30 mil bônus hora se pode comprar uma casa. 30 mil bônus hora para um matemático, para quem sabe fazer contas básicas, nós temos aí 10 anos de trabalho para comprar uma casa. Agora, o que nós aqui na Terra fazemos? O que nós na Terra fazemos quando conseguimos comprar uma casa? Quando conseguimos comprar um carro? Quando conseguimos comprar uma camisa? Nós logo pensamos na segunda, na terceira, em outra, mais outra e mais outra. Este equilíbrio das coisas no mundo espiritual nosso lar é que é complexo para nós compreendermos. Por quê? Conquistou-se a casa, conquistou-se a estrutura básica, continua-se trabalhando e aquele patrimônio que vai sendo acumulado novamente, para que serve? Não se pode mais, não é razoável mais comprar outro imóvel, nem os exageros, então a gente fica se perguntando para que serve aquele restante do patrimônio, do valor bônus hora acumulado. Aliás, sobre o bônus hora, nós vamos tocar no seguinte: é um dinheiro no mundo espiritual, ainda que não seja um valor amoedado, mas é um dinheiro no mundo espiritual. Mais do que um dinheiro amoedado, é uma ficha de trabalho. E nós vamos tocar especificamente no assunto bônus hora no próximo capítulo, no capítulo 22. Pois bem, vamos agora abordar a questão do trabalho. Dona Laura reforça para André que, após a chegada dela lá, o marido dela, Ricardo, tinha desencarnado 18 anos antes dela. O Ricardo desencarnou, a deixou na terra ainda moça jovem, senhora jovem, com 4 filhos. Parece que 4 filhos. 4 filhos. Ela passou muito aperto, muitas dificuldades para educá-los, para disseminar valores educativos entre aquelas crianças. Trabalhou de forma árdua durante toda a sua vida e as crianças, os meninos também, à medida que cresciam, trabalhavam de uma maneira muito severa também. Isto para subsistência, para a manutenção deles aqui. E aí ela diz para André, o suor do corpo na terra, as dificuldades que nós passamos na terra, foram de muito auxílio, muito benéficas para nós, para nos evitar, ou para evitar que tenhamos qualquer tipo de vinculação com as zonas umbralinas. Então eles desencarnam, rapidamente ascendem ao mundo espiritual. Aí fica na nossa mente, será que é preciso que eu sofra aqui para que eu ascenda aos mundos superiores? Não. Esse não é o critério a ser ponderado. Esta não é a questão ou a metodologia de abordarmos um tema desse. Na verdade, o sofrimento não é necessário, mas nós, pelas dificuldades que carregamos,
pelo desenho que fazemos da vida, escolhemos esses caminhos tortuosos e aí o processo do resgate passa pela dor e pelo sofrimento. Então não é que seja necessário, mas é um caminho que nós escolhemos. E aí voltamos à questão do trabalho. Perguntamos quais são os benefícios que o trabalho traz. Imediatamente lembramos da remuneração, no caso do nosso lar, o bônus hora, no nosso caso o dinheiro amoedado. Mas nós conquistamos experiências, valores, nós conquistamos amizades, nós conquistamos quesitos ou fatores inúmeros para a nossa individualidade. A experiência acumulada por um trabalho realizado é alguma coisa que ninguém consegue nos tirar. Faz parte da nossa intimidade, da nossa individualidade. Observem que a pessoa, o espírito que trabalha, ele adquire valores ou patrimônios que podem ser trocados por bens, no caso da terra ou no caso do nosso lar. Mas o verdadeiro valor do trabalho é a conquista da sabedoria, da experiência, do ato de você ter aprendido como desenvolver aquele trabalho. Esses fatores é que Dona Laura passa a André Luiz como sendo os mais importantes, os primordiais acerca dos benefícios do trabalho, não é? Dona Laura ainda diz para ele que, voltando ao nosso lar, ela e o marido Ricardo passaram por algumas dificuldades psíquicas, por algumas dificuldades sentimentais, quando foram permitidos a eles, depois de muitas pesquisas, depois de muitos estudos, voltarem a recordar as reencarnações anteriores até aproximadamente 300 anos atrás. Permitido mais do que isso não seria, porque eles não teriam estrutura emocional para conhecer. A nossa memória pregressa, ela não retorna à nossa intimidade imediatamente após o desencarne. É um processo gradual, é um processo lento e principalmente um processo para o qual precisamos estar extremamente habilitados. Caros irmãos, são rápidas observações que fizemos e que gostaríamos de considerar acerca do capítulo 21 do novo livro Nosso Lar, continuando a palestra. Convidando a todos a interagirem conosco no nosso canal, deixando lá suas observações. Até uma próxima oportunidade.